Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro de 2020. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os jogos da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Nessa segunda-feira, a Federação Paulista divulgou a tabela detalhada, então daqui a pouquinho eu falo para você jogo a jogo. Vou falar também sobre as contratações da equipe do São José para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Segunda Divisão que começa no próximo mês de outubro e as equipes já começando a se reforçar para a competição. Também vou falar que tem um goleiro campeão da Libertadores da América chegando para reforçar uma equipe paulista na Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre a Série D, tem jogador que pode estar trocando a Ferroviária pelo Mirassol. Essas duas equipes vão disputar a Série D e daqui a pouquinho então eu falo para você quem é. Eu vou para a abertura e na volta falo com você sobre todos esses assuntos. Parou música. Bom, gente, voltando então aqui com o vídeo aqui para falar dos assuntos dessa segunda-feira, né, 1º de setembro. Agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, né? Nesse final de semana teve bastante gente que se inscreveu aí, curtiu o vídeo sobre o desfecho da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. E é sobre a Série A2 que nós vamos abrir esse vídeo aqui. Vamos começar a falar então que a Federação Paulista divulgou nessa segunda-feira a tabela detalhada das quartas de final, né? Agora 8 equipes jogam em sistema de mata-mata, jogos de ida e volta. E a segunda fase será aberta, né, nessa sexta-feira, dia 4, com o jogo entre Monte Azul e São Caetano. Esse jogo será disputado às 15 horas lá na cidade de Monte Azul Paulista. Lembrando que nestas quartas de final, o canal por assinatura Sport TV vai transmitir todas as partidas. Então todos os 8 jogos dessa segunda fase da Série A2 terão transmissão ao vivo pelo canal Sport TV. Então é por isso aí que muitos jogos estão espaçados em horários diferentes. E também tem a questão do São Bento, né? O São Bento está na Série C, tá jogando aí o Campeonato Brasileiro da Série C, então a federação teve que espalhar um pouco os jogos aí pelas próximas 2 semanas para o time de Sorocaba poder conciliar, né? Conciliar a Série C e também as finais aí da Série A2 do Campeonato Paulista. Então, recapitulando, o Monte Azul, né? Eu vou colocar aqui do lado aqui na tela aqui para vocês, aí vocês vão acompanhar a tabela. O Monte Azul joga contra o São Caetano na próxima sexta-feira, dia 4, às 15 horas, lá em Monte Azul Paulista. Aí no final de semana não tem jogo. Aí na sexta-feira, na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, que em épocas normais é um feriado, então na próxima segunda-feira, dia 7, tem 2 jogos. O Juventus joga com o São Bernardo às 15 horas, né? Esse jogo lá na Rua Javari. E depois, mais tarde, às 17h30, o 15 de Piracicaba joga contra a Portuguesa, lá em Piracicaba. Aí na terça-feira, dia 8, o São Bento joga contra o Taubaté, em Taubaté. Então no caso é Taubaté e São Bento, lá em Taubaté. Esses aqui são as partidas de ida das quartas de final. Os jogos de volta seguem praticamente a mesma ordem. Na sexta-feira, dia 11 de setembro, o São Caetano faz o jogo de volta contra o Monte Azul às 15 horas, lá no Anacleto Campanella. Aí no domingo nós vamos ter um jogo de manhã, às 10 horas da manhã, o São Bernardo joga contra o Juventus, lá no estádio 1º de maio. Então domingo, dia 13 de setembro, às 10 da manhã, o São Bernardo jogando contra o Juventus. Na segunda-feira, dia 14, a Portuguesa recebe o 15 de Piracicaba no Canindé. Esse jogo marcado para as 17 horas. E fechando aí as quartas de final, na terça-feira, dia 15 de setembro, o São Bento joga em Sorocaba contra o Taubaté. Jogo também marcado para as 15 horas. Então esses são os jogos aí da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Se você estiver se perguntando, né, mas quem passar pega quem? Ninguém sabe ainda, porque os confrontos das semifinais são definidos por meio das campanhas das equipes. E as campanhas da segunda fase também estão valendo. Então os times continuam somando pontos aí para termos de melhor campanha. Então é só quando conhecer os 4 classificados para a semifinal que aí vai poder saber quem vai pegar quem na semifinal. Por enquanto a gente só tem aí mesmo o confronto das quartas de final. Bom, agora passando da Série A2 para a segunda divisão do Campeonato Paulista, porque nesta terça-feira a equipe do São José anunciou mais alguns reforços para o Campeonato Paulista da segunda divisão, que começa em 18 de outubro. Então a equipe do Vale do Paraíba anunciou aí mais alguns jogadores, né? O time anunciou, são 6 jogadores que a equipe trouxe. Um desses jogadores é o zagueiro Henrique, que estava jogando na equipe do Taubaté, disputou uma parte da Série A2 com o Taubaté e agora foi contratado pela equipe do São José. Os outros que chegam são o lateral esquerdo Ian, esse paulista de Jundiaí. O zagueiro que também joga de lateral Igor Meneghel, ex-Marília. O lateral direito Edson, que estava no Noroeste.
o volante Gustavo Nicola, ex-nacional de Muriaé, de Minas Gerais, e também o meia Mikael. Esses são os jogadores do elenco do São José, que tem a reapresentação marcada para fazer os exames médicos e de Covid no próximo dia 8, né? Agora 8 de setembro. E a partir do dia 14 de setembro as equipes começam a treinar, visando aí a estreia da segunda divisão no dia 18 de outubro. Muitas pessoas me perguntaram, quando eu fiz o vídeo da segunda divisão, Ataque o Card, me perguntaram quando é que iam sair tabela, essas coisas. Durante essa semana a federação vai divulgar os grupos e a tabela. Daí, primeiramente, será divulgada uma tabela básica, né? Só com a ordem dos jogos. Aí, alguns dias depois, a federação divulga a tabela definitiva, né? Com as datas e os horários já desmembrados. Por que a federação faz isso? Ela divulga primeiro uma tabela básica, mostra para as equipes, aí as equipes vão escolher em qual horário e dia, né, do final de semana preferem jogar. Aí, em cima das informações que essas equipes passarem, vai ter equipe que falar, eu prefiro jogar domingo de manhã. Então a Federação Paulista vai direcionar esses jogos da equipe que decidiu mandar seus jogos domingo de manhã para domingo de manhã. Aí tem outra equipe que fala, não, eu gosto de ter jogo sábado à tarde. Então a Federação vai lá e vai procurar direcionar os jogos como mandante dessas equipes para sábado à tarde. Então é por isso que saem duas tabelas, né? A primeira tabela básica e depois, alguns dias depois, a tabela desmembrada. Então, nos próximos dias vamos ter novidade aí com relação à tabela da segunda divisão. Eu falei na abertura do vídeo sobre o Grêmio, uma equipe, né? Agora vou falar que é o Grêmio Novo Horizontino, que contratou um goleiro que foi campeão da Copa Libertadores da América. Esse goleiro Giovani, ele tem 33 anos, estava no time do Atlético Mineiro campeão da Libertadores em 2013 e também da Copa do Brasil de 2014. Ele é natural da cidade de Bauru, começou jogando nas categorias de base do Marília e disputou o último Campeonato Paulista pelo Água Santa. Ele também tem passagens pelo Paysandu, Guarani, Ponte Preta e Grêmio Barueri. Então, o goleiro Giovani chegando aí para reforçar o Grêmio Novo Horizonte na Série D do Campeonato Brasileiro, que na segunda-feira já havia anunciado a contratação de um atacante. Chegou para a equipe o atacante David, de 32 anos. Ele estava no Paysandu, né? Estava jogando lá pelo Paysandu e também já defendeu outras equipes do interior de São Paulo. Só para pegar aqui o grupo do Grêmio Novo Horizontino na Série D, ele vai ter como adversários o Caxias, Joinville, Marcílio Dias, Pelotas, o São Caetano, o São Luís do Rio Grande do Sul e também o Tubarão. A estreia do Grêmio Novo Horizontino está marcada para o dia 19 ou 20, né? Ainda não tem a tabela desmembrada, contra o Joinville em Santa Catarina. Lembrando que já neste final de semana já começa a Série D com aqueles jogos preliminares. É como se fosse aquela pré-Libertadores, sabe? Que alguns times ainda lutam ali, jogam um playoff, um mata-mata para decidir as últimas vagas. Então a Série D começando aí com essa fase preliminar nesse final de semana e também no outro. E já a partir do final de semana do dia 19 e 20 de setembro, a Série D já começa para valer com as partidas dos grupos, né? A Série D que esse ano está com uma fórmula de disputa diferente. São menos grupos com mais times. Então as equipes vão ter muito mais partidas para jogar na primeira fase do que nos anos anteriores. Muitas vezes uma equipe acabava montando um time só para jogar 6 partidas, era eliminada na primeira fase e aí não tinha mais o que fazer até o final da temporada, né? Nesse ano, pelo menos, as equipes terão um pouco mais de jogos aí para estar disputando a primeira fase da Série D. Falando ainda em Série D do Campeonato Brasileiro, vamos falar que tem jogador que pode estar trocando a Ferroviária pelo Mirassol. O Globo Esporte publicou na manhã dessa terça-feira uma notícia com o Arthur Kaique, que é um atacante que foi revelado pelo Corinthians, foi comprado pela Ferroviária em 2018, chegou até a ter uma passagem rápida pelo Fluminense e também pelo Sport. Esse jogador que não está nos planos do técnico Dado Cavalcante, ele pediu a rescisão do seu contrato e seu destino seria a equipe do Mirassol. O Mirassol foi procurado para falar sobre o assunto e, via assessoria de imprensa, negou lá, não confirmou que estivesse negociando com o Arthur Kaique. Mas se o jogador for mesmo para o Mirassol que tem perdido vários atletas, acabou até de perder o treinador, né? Que foi para o Guarani. Então o Mirassol aí tentando aí se refazer para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, né? O Ricardo Catalá, que era o técnico do Mirassol, acabou acertando com o Guarani, né, por lugar do Thiago Carpini, que foi demitido no final de semana. Então o Mirassol também agora, já às vésperas de começar a Série D do Campeonato Brasileiro, está até sem treinador, né? Então pode ser esse jogador, o Arthur Kaique, pode ser um grande reforço para a equipe do Mirassol. Só para reforçar aqui a informação, quem trouxe a informação que o Arthur Kaique pode estar negociando com o Mirassol foi o portal Cidade On, que apontou que deu essa informação, que o Arthur Kaique pode estar
indo para a equipe do Mirassol. Vamos falar do Paulista de Jundiaí, porque o Paulista, né, que está se preparando também para a volta da Série A3, deve voltar aí com um time totalmente diferente daquele que vinha jogando, e o Paulista precisa ter assim, um aproveitamento excepcional nessas 4 rodadas restantes para escapar do rebaixamento. O time de Jundiaí trouxe mais 2 reforços para a sequência do campeonato. Um deles é o goleiro Gabriel, de 21 anos, que tem passagens pelo Volse, estava na Francana, Francana que é um time que vai jogar o Campeonato Paulista da segunda divisão. Ele estava na Francana e acabou acertando aí com o Paulista de Jundiaí. Outro jogador que também chega é o Felipe, zagueiro de 25 anos, que jogou em 2020 pelo Carajás do Pará. Ele vai disputar a posição com o Nicolas, com o Machado e com o Fonseca nas rodadas finais do estadual. Então esses aí são mais 2 jogadores. O Paulista que nos últimos dias tem trazido aí vários jogadores, anunciou a contratação desses 2 jogadores já para a volta aí do Campeonato Paulista da Série A3, que volta aí daqui menos de 3 semanas, hein? Então é lá pro dia 18 já de setembro, a bola tá rolando pro Campeonato Paulista da Série A2. Bom, gente, essas foram as informações de hoje, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez quem tá curtindo o vídeo, quem tá curtindo o canal, quem tá se inscrevendo no canal. A sua inscrição é bastante importante para que essas informações das equipes do interior possam chegar a mais pessoas. Então eu gostaria de pedir mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, ó, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente aqui, colabora com o nosso trabalho, né? Nos próximos vídeos eu estou pensando aqui fazer, né, já estou planejando fazer um vídeo especial sobre a segunda divisão e tem a ver com aquela revista Placar ali do fundo, né? Então daqui a alguns dias aqui vai sair um vídeo a respeito dessa revista e a ligação que ela tem com os times da segunda divisão. Então você fica na expectativa e aguarde que vai sair um vídeo bastante bacana. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e um grande abraço.